160. Vamos ver que hora é. 2h32. Até que foi rápido. Para ser humana, a resposta da fé dada pelo homem a Deus deve ser voluntária. Por conseguinte, ninguém deve ser constrangido a abraçar... Ali tá erradinha, né? Tem que separar ali. A abraçar a fé contra vontade. Efetivamente, o ato de fé é voluntário por sua própria natureza. E certo que Deus chama o homem a servi-lo em espírito e verdade. Mas, se é verdade que este apelo obriga o homem em consciência, isso não quer dizer que o constranja. Isto foi evidente, no mais alto grau, em Jesus Cristo. De fato, Cristo convidou a fé e a conversão, mas de modo nenhum constrangeu alguém. Deu testemunho da verdade, mas não a impôs pela força aos seus contraditores. O seu reino dilata-se graças ao amor, pelo qual, levantado na cruz, Cristo atrai a si todos os homens. Isso também os bergoglianos acham muito fofinho, né? Claro, eles não gostam que ninguém os obrigue. Até o Bergoglio diz que é proibido fazer proselitismo, né? Mas tudo bem, proselitismo ele quer dizer que não converta ninguém, para que a nova ordem mundial e a religião global seja instalada e nós vivamos um ecumenismo, onde o Abraão seja pai de todos, né? Que lindo. Mas isso vale para quem não é católico. Nós não podemos obrigar quem não é católico a aderir à fé católica. A fé católica, ela é uma verdade, nós temos que falar. A fé católica é a fé verdadeira. Jesus veio, se encarnou, Deus, feito homem, e salvou a humanidade. Quem não aceitar Jesus será condenado. Isso está na Bíblia. E Jesus quer que nós falemos isso. Isso não é proselitismo, isso é falar a verdade. Se é verdade que este apelo obriga o homem em consciência, isso não quer dizer que o constranja. Claro que não vai constranger, porque é a verdade. Se a pessoa não quer ouvir a verdade, o problema é dela, mas nós temos a obrigação de falar a verdade. Agora, as pessoas que estão na igreja, essas sim nós temos que pegar pelo... temos que fazer engolir a verdade, porque são católicos. Como é que não vão... nós queremos trocar a toalha, que hoje é verde, mas nós queremos colocar roxa. Hoje o som está muito alto, vamos colocar um som mais animado. Mas não é assim. A igreja tem que andar na linha, meu irmão. O que tá pensando, rapaz, que é casa da mãe Joana? A necessidade da fé. Os bergoglianos não tem, né? 161. Para obter a salvação é necessário acreditar em Jesus Cristo e naquele que o enviou para nos salvar. Porque sem a fé não é possível agradar a Deus e chegar a partilhar a condição de filhos seus. Ninguém jamais pode justificar-se sem ela e ninguém que não persevere nela até o fim poderá alcançar a vida eterna. Então os bergoglianos eles gostam muito de justificar a fé pelas obras, né? Claro, o que nos faz o Bergoglio até diz a testemunhança, né? Nós temos que justificar nossa fé, não é com doutrina, não. Este é muito opressor, este é muito discriminatório. No, nosotros justificamos nuestra fe por la testemunhança. Ele quer o testemunho, só o testemunho, que as obras, né? Claro, é luterano, né? Mas nós temos a fé, sem a qual é impossível agradar a Deus. Então, como já falei outro dia, no outro vídeo, nós temos a fé e as obras, como nos diz São Tiago, né? A fé sem obras é morta, mas sem as fé, as obras também são mortas. Então, fé e obras têm que andar junto. A perseverança na fé. A fé é um dom gratuito de Deus ao homem. Mas nós podemos perder este dom inestimável. Paulo adverte Timóteo a respeito dessa possibilidade. Combate o bom combate, guardando a fé e a boa consciência. Por se afastarem desse princípio é que muitos naufragaram na fé. Você sabe quem é, né? Para viver, crescer e perseverar até o fim na fé, temos de alimentar com a palavra de Deus, temos de pedir ao Senhor que nos la aumente. Ela deve agir pela caridade,
ser sustentada pela esperança e permanecer enraizada na igreja. Então esta fé, ela tem, aí tem no caso a fé e a esperança e a caridade, que são as virtudes teologais da nossa fé, né? Deus nos dá essas virtudes, nos dá a fé, nos dá a esperança e também nos dá a caridade. A caridade com os bergolianos é só com os pobres, né? Eles gostam muito de ajudar os pobres. Agora, amar Deus para eles não podemos pecar à vontade. Deus já nos perdoou. Nós temos que praticar só caridade, só isso. É como se eles fossem solucionar o problema da humanidade, né? Da pobreza. Se fosse por isso, eu já tinha tudo selecionado. E Jesus disse, né? Pobres sempre tereis entre vós, mas eles estão prometendo que vão terminar com a pobreza. Ó. Isso é mentira! Engodo do diabo. A fé, vida eterna iniciada. A fé faz que saboreemos como que de antemão a alegria e a luz da visão beatífica, termo da nossa caminhada nesta terra. Então veremos Deus face a face, tal como Ele é. A fé, portanto, é já o princípio da vida eterna. Enquanto desde já contemplamos os benefícios da fé, como reflexo num espelho, é como se possuíssemos já as maravilhas que a nossa fé nos garante haveremos de gozar um dia. (164) Por enquanto, porém, caminhamos pela fé e não vemos claramente. E conhecemos Deus como num espelho, de maneira confusa, imperfeita. Luminosa por parte daquele em quem ela crê. A fé é muitas vezes vivida na obscuridade e pode ser posta à prova. O mundo em que vivemos parece muitas vezes bem afastado daquilo que a fé nos diz. As experiências do mal e do sofrimento, das injustiças e da morte, parecem contradizer a boa nova, podem abalar a fé e tornarem-se, em relação a ela, uma tentação. Pois é, meus irmãos, estamos vivendo um tempo de pandemia, onde muitos sofrimentos, muitas tentações de perder a fé, muita apostasia generalizada, como já falei, né? Desde o mais simples leigo até o Papa, passando por bispo e padre, tudo apóstata, abandonando a fé. É uma vergonha. Só que por isso que a gente está fazendo essa parte do catecismo aqui, para falar a doutrina. Porque se a pessoa não tiver fé, aí ela vai com os bergolianos. Mas tem uns que mesmo assim, mesmo falando, eles vão igual. Eles são tudo da raça dos bergolianos, não tem problema. A gente quer salvar os eleitos, mas quem não quer não tem problema. 165 é então que nós devemos voltar para as testemunhas da fé. Abraão que acreditou, esperando contratou da esperança, a Virgem Maria que na peregrinação da fé foi até a noite da fé, comungando no sofrimento do seu filho e na noite do seu sepulcro, e tantas outras testemunhas da fé, envoltos em tamanha nuvem de testemunhas, devemos desembaraçar-nos de todo o fardo e do pecado que nos cerca e correr com constância o risco que nos é proposto, fixando os olhos no guia da nossa fé, o qual leva à perfeição.